Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando. Então, na pauta de hoje, nós vamos falar sobre o rei do asfalto. O ministro Tarcísio, o rei do asfalto. Acompanhe aí após o break. Breaking news. Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Oh, yeah! Estamos aí novamente. O que vamos continuar é falando sobre o ministro Tarcísio, mais conhecido também como o rei do asfalto. Só que o que está acontecendo? O ministro Tarcísio anda asfaltando todo mundo. Todos os jornalistas, os militantes estão sendo asfaltados pelo ministro Tarcísio. Eu separei aqui para você alguns dos vídeos que eu achei mais marcantes e mais interessantes sobre o que vem acontecendo. Todo mundo está tentando lacrar em cima do ministro e o ministro simplesmente está asfaltando todo mundo. Acompanhem o vídeo aí. Os vídeos, né? Nunca morou, não conhece o Estado, aí Bolsonaro que só sabotou São Paulo, inclusive na pandemia. Vamos pensar aqui no que ele está falando, né? Sabotar São Paulo na pandemia. Vamos ver se isso é verdade. Quanto o governo Bolsonaro mandou para São Paulo de aporte direto para enfrentamento à pandemia? 15 bilhões de reais. Quanto o governo federal, o governo Bolsonaro, aliviou São Paulo postergando o pagamento do serviço da dívida? 14,7 bilhões. Quanto o governo Bolsonaro mandou para cá para ser pago a 12 milhões de famílias no auxílio emergencial? 66 bilhões de reais. 66 bilhões de reais no auxílio emergencial. Quanto o governo Bolsonaro passa agora aqui todos os meses para as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil? São 2 milhões e 400 mil famílias aqui em São Paulo recebendo os R$600 do Auxílio Brasil. Quantas residências o governo Bolsonaro terminou aqui pelo programa Casa Verde e Amarela? Só de residências foram mais de 150 mil no estado de São Paulo. Quanto de dinheiro o governo mandou para cá no Pronamp e no benefício emergencial para salvar empresas paulistas? Só em São Paulo, quase 5 bilhões de reais. Quanto o governo Bolsonaro fez de contratação para investimento privado em São Paulo via leilão de concessão, via renovação de contrato de concessão? Mais de 50 bilhões de reais. Se ele fez a conta, vai ver que é muito dinheiro. Só em transferência voluntária, transferência constitucional, aportes diversos aí de combate ao Covid, assistência social, 370 bilhões de reais nos últimos 3 anos. 370 bi. Né? É só pegar os números. Né? Tá tudo lá, tá tudo... A vantagem é que hoje tem portal da transparência, o cara entra, consulta. Então o governo federal mandou 370 bilhões de reais para o estado de São Paulo. O senhor se apresenta como um técnico, o senhor tem um perfil mais pragmático, diferente do presidente Jair Bolsonaro, e as pessoas se perguntam o tempo todo até onde vai o seu compromisso com o bolsonarismo, né? Qual a fronteira até onde vocês se encontram, onde vocês divergem? E a partir desse preâmbulo, eu pergunto para o senhor se o senhor assinou aquela carta pela democracia, se o senhor acha que aquela carta que foi alvo de um evento ali na Faculdade de Direito da USP é uma cartinha, ou se o senhor acha que é importante aquele evento que aconteceu e o simbolismo que ele teve. Veja, eu questiono o simbolismo daquele evento porque, para mim, tinha um cunho político-partidário. Para mim, um cunho de oposição ao presidente que estava muito claro. Né? Então, tinha É engraçado que alguns signatários da carta, que são de partidos de esquerda, defendem ditaduras em outros países. Então, eu acho o fim da picada você ter pessoas assinando a carta, se dizendo defensores da democracia no Brasil, mas defendendo a ditadura na Nicarágua, a ditadura na Venezuela, defendendo outros regimes totalitários na América Latina. Então, não faz o menor sentido isso. Tinha um cunho político partidário e a carta que eu defendo é a Carta Magna e a Constituição. E aí, qual é o meu compromisso, né, com o presidente? É o compromisso com o presidente que enfrentou crises muito severas e que apresentou resultados. O senhor nunca, em nenhum momento, se sentiu constrangido com as declarações do presidente Jair Bolsonaro
com as frases dele em relação à urna eletrônica, como em relação às mulheres, com os pitis que ele já deu com a imprensa. Em nenhum momento eu achou que ele passou dos limites. Pedro, você fica constrangido de ter um candidato à presidência da República que já foi preso e comandou o maior esquema de corrupção da nossa história? Perguntei em relação ao Bolsonaro. O Sabatinado não é o candidato do PT. Eu não sou candidato. Nem o Bolsonaro é o Sabatinado. Sim. Não vamos nos esquecer, de novo, né, que já que a gente falou em privatização, dos 167 leilões de privatização e concessão feitos. Inclusive a primeira privatização portuária da nossa história. Que o senhor me disse no início do governo que já, encontrei tudo bem encaminhado do governo Temer, estava prontinho. O senhor me disse. Pois é, que eu mesmo tinha estruturado quando era secretário do PPI no governo Temer. Por que nós estamos aqui há 2 horas e o senhor não falou o nome Bolsonaro? Bom, eu citei, eu acho que uma série de realizações do governo Bolsonaro, do governo do presidente Bolsonaro, que foi um dos melhores presidentes da República que a gente já teve aí. Corajoso, comprometido com a população, comprometido com seus compromissos, idealista, brasileiro e com quem eu tive orgulho de trabalhar e servir. O senhor é aplicado, o senhor estudou direito as linhas do metrô e tem um programa muito claro na cabeça. A minha pergunta é, governar não é só isso. Governar também exige um talento político, a capacidade de avançar, recuar, ouvir e aprovar medidas na Câmara. Quanto tempo o Brasil ansiava por uma reforma da cabotagem? Eu fiz. Quanto tempo a gente esperava por uma reforma de marco de ferrovias? Eu fiz. Quanto tempo a gente esperava por uma reforma no setor aéreo? Eu fiz. Mudei o Código Brasileiro de Aeronáutica. Quanto tempo a gente esperava por uma abertura do mercado de rodoviário interestadual de passageiros? Também fiz. Todas essas medidas eu aprovei no Congresso. Consegui aprovar o mercado de cabotagem, abrimos o mercado de ferrovias, aprovamos a lei de autorizações, fizemos uma reforma na lei de portos, fizemos a mudança no Código Brasileiro de Aeronáutica. O que eu quero dizer? Todas as medidas que nós botamos no Congresso, nós aprovamos. Sabe por quê? Capacidade de interlocução. E no caso de sua vitória em São Paulo, principal estado do país, e vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em Brasília, que, de acordo com as pesquisas, essas 2 hipóteses são bastante viáveis. Como é que vai ser sua negociação com o governo Lula? Bom, primeiro, de novo, né, eu tenho o termômetro da rua, e o próximo presidente da República será Jair Messias Bolsonaro. Para receber as novidades e acompanhar os playlists, se inscreva no canal.